Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 2, dia 2 de junho de 2025, nós vamos para a 33ª parte da série Jogo dos Deuses, o livro do Cal Cribb, um livraço aqui muito bom, falando sobre, uma série de coisas sobre esse novo governo, como que isso está acontecendo, questão de tecnologia, questão também espiritual, que está tudo conectado. Então, se você não pegou do primeiro, volta lá, aproveita que tem aí, uma série de vídeos para você poder aproveitar. Muita informação, vale a pena demais. Antes da gente começar, dois recadinhos. O primeiro, hoje eu vou estar no Vilela, lá no Inteligência, vai ser, espero que bem bacana, falar sobre a questão da inteligência artificial, Então, vamos ver se dá para aprofundar bem, falar, todo o impacto que isso está gerando já nas nossas vidas, apesar de relativamente recente. Então, não deixa para lá, apesar que aqui no livro a gente já fala bastante disso, E o outro recado, claro, lembrar vocês dos quadrinhos, Não deixe de entrar em contato, pessoal. Se vocês ainda não conheceram, vale a pena demais, Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas realmente é um trabalho incrível. Já tem 10 anos que eu pego e adapto os roteiros de cinema que eu escrevi para quadrinho. Então você vai ler como se estivesse vendo um filme, tá? Esses dois para toda a família, todas as idades, inclusive para estimular, as crianças a lerem, criar o hábito de leitura nelas, mas também para os adultos. Vocês vão se divertir, são histórias incríveis. Tem trilha sonora no Spotify, tá? Os dois, tanto o Lambo quanto o Prédio. Então você pode ler, ouvir as músicas, criar, a impressão de estar ouvindo uma trilha sonora. Realmente parece um filme, tá? Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, Aqui eu entro em detalhe, pessoal, com profundidade. Claro, que tem ação, aventura, espionagem, uma trama sensacional, mas entro em detalhes sobre tudo isso que está acontecendo, parte histórica. Então, para entender, isso aqui se você quiser tanto entender, dá para alguém de presente, é sensacional. Temos um outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura sobre as armadilhas que tentam pegar o jovem quando ele entra na faculdade, questão de sexo, droga, política, tá? E com um twist sobrenatural muito legal, Então vale a pena, eu recebo um monte de feedback das pessoas que leram. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, então eu junto tanto a parte do romance quanto da ação. Uma homenagem aos filmes dos anos 80 que tinham esses elementos como Rock, Karate Kid, que tem o fundo das artes marciais, mas fala muito sobre você se superar também. Uma história legal demais. Tem trilha sonora no Spotify. E Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante. Você gosta de emoções fortes, essa história aqui é demais, sobre encarar o mal face a face, não perder a fé, não esmorecer, vencer o mal com o bem. Então, sensacional, não perca, pessoal. Então, olha, como você adquire facinho, é só clicar no link que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição, tá? Do meu site, felipefolgose.com, é meu nome.com, facinho, tá aqui embaixo. Você clica lá, entra, vê as histórias, vê qual que você gosta. Tem combos, tá? Tem uma série de combos. Agora, quem levar combos, eu estou mandando, alguns dos posters que eu tenho de presente também, fazendo uma promoção. Pode escolher ou do Lambo, ou do Um Outro Dia, ou do Prédio, tá bom? E também do meu Instagram, você pode mandar um direct, se quem usa mais o Instagram prefere falar pelo Instagram, é só mandar um direct e eu respondo, explico direitinho como você adquire. Mando para qualquer estado do Brasil, outros países também, tá? Então não é a Amazon, não é Mercado Livre, é diretamente comigo, assim eu faço uma dedicatória, mando com o maior carinho para vocês, tá bom? Que mais? Embaixo aqui a gente tem o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribe Star, para quem quiser se tornar apoiador do canal, se você gosta do canal, quiser apoiar, é pelo Subscribe Star, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal. Muito obrigado por vocês, tá bom? Então vamos retomar aqui, pessoal, onde a gente parou. Então aqui ele vai começar a falar sobre a questão do transhumanismo, Então ele fala assim, olha, uma antiga, mais precisa definição pode ser encontrada na edição
do Dicionário Imperial da Língua Inglesa em 1883, dizendo o seguinte: transhumano é além ou mais do que humano. Então a descrição contemporânea pode soar mais ou menos como isso, né? Transhumanismo é uma evolução intencional da humanidade através da ciência e tecnologia. Então, basicamente, o quê? Né? Usando esse mito da evolução, quando na verdade as coisas estão evoluindo, fala assim, não, então agora nós vamos controlar a própria evolução do homem, né? Vamos tomar as rédeas nas mãos e vamos transformar o homem através da... Né? Então é o que? É deixar de ser humano, na verdade. Né? O Lincoln Cannon, na época, presidente da Associação Transhumana Mormon, deu essa definição em 2013, dizendo assim: transhumanismo é o uso ético da tecnologia para expandir as habilidades do homem para o pós-humano. Então, o transhumanismo é, na verdade, né, esse degrau, né, para um estágio, segundo eles, aonde o homem vai ir além do humano para o potencial pós-humano. Na verdade, o fundo, eu vou resumir já, é gnóstico, pessoal. É a mesma coisa que sempre ao longo da história a gnose fez através de misticismo, de magia do quê? De vender do homem virar Deus, né? Da questão da apoteose. A maçonaria tem isso também, o rosacrucianismo. Todas as escolas ocultas têm o mesmo pensamento, só que agora tem essa etiqueta moderninha, né, científica. Ah, vamos fazer isso através da ciência, mas é o mesmo princípio lá de Gênesis 3, né? Você vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus, você vai ser imortal. Então é através do conhecimento, da tecnologia, o quê? Não, eu vou fugir do juízo de Deus, né? Eu vou continuar pecando e mesmo assim eu não vou morrer. A ideia deles é essa, tá? Então, segundo essa visão, né, do futuro, vamos dizer, né, empoderada pelos avanços científicos e tecnológicos, as possibilidades que eles dizem é o seguinte: aumentar enormemente as capacidades cognitivas, né? Aumentar, vamos dizer, a capacidade de absorção de dados, reestruturação genética para eliminar permanentemente doenças e fraquezas, encontrar formas de mover a nossa consciência para um corpo não corruptível, né? No sentido de tirar do nosso corpo aqui orgânico para uma... Eu falo isso, né, muito no Aurora e no Caos e no Ômega, né, mas lembrando que eu comecei a escrever em 2004 isso aqui, tá? Mas já, né, deixo bem claro essas intenções deles. E estender a vida humana até o ponto da imortalidade e até mesmo ressuscitar os mortos. Né? Uma vasta gama de tecnologias e de aplicações teóricas, na verdade elas estão agindo como se fosse uma cenoura na frente do cavalo, né? O quê? Para atrair as pessoas. Olha as curas, olha a capacidade, né, de positivas de fazer o cego enxergar, o surdo ouvir, né, o aleijado caminhar. O Elon Musk falou isso literalmente a respeito usando termos bíblicos, né, do que Jesus fazia, falando do Neuralink, né? Mas o que? Então agora eles estão promovendo isso sem falar, esquecendo, deixando para lá que na verdade a primeira utilização disso é militar, né? É super soldado, né? A primeira utilização disso e as coisas já estão sendo implementadas, inclusive nessa guerra da Ucrânia e da Rússia. Né? Mas eles falam só, doram a pílula, né? Falam só o que é bonito, né? Eles não falam da implicação negativa, né? De você, por exemplo, abrir uma porta no teu cérebro para ser hackeado, né? Para ser manipulado. Isso eles não falam. Bom, então esse aumento nessa realidade aumentada, essa realidade virtual, a interface cérebro-computador e a antecipação de você poder fazer um download da sua própria mente numa base artificial, né, como se fosse um HD externo, né, da tua própria mente, essa conexão em todos os lugares, né,
para você estar conectado, literalmente, fisicamente estar conectado à internet, né, através de implantes, chips cibernéticos, né, o uso da inteligência artificial, né, o uso da robótica, né, de máquinas que se replicam, né, nanotecnologia, né, a introdução de nanotecnologias nos nossos corpos, nanobots, manipulação genética, né? Inclusive o Noah Yuval Harari já disse várias vezes, né, que essa é a última geração dos humanos. Então, né, fazendo um parênteses aqui também, a partir do momento que você muda a genética de uma geração, pessoal, primeiro que, né, é uma caixa de Pandora, né, são bilhões de combinações genéticas que a ciência não sabe. Se você desliga uma chave aqui que você acha que é para um gene de uma manifestação, né, sei lá, tamanho do dedo, né, cor de olho, você não sabe realmente se desligar um gene vai afetar em outras áreas, porque é uma coisa conectada, né, pessoal? Enfim, o fato é que ao desligar um gene num CRISPR-9, a próxima geração, você já alterou a linhagem dali para frente. A próxima geração já está alterada, se é que, né, consegue reproduzir, né, porque tem esse questionamento, né, em que ponto que vai ser uma mutação que inclusive pode nem gerar vida, na verdade pode ser uma forma de, né, de eugenia, né, de esterilização em massa, né, mas enfim, o fato é que é tão sério, pessoal, que uma manipulação genética, né, vamos supor que eles sejam capazes de fazer isso, se você, a partir do momento que você mudou, né, o pai e a mãe, dali para frente o filho e todas as gerações, né, consecutivamente vão ser alteradas. Então, de novo, é brincar de ser Deus, né, porque vamos dizer assim, a disrupção e a possibilidade, né, claro que isso numa larga escala, mas assim, mesmo na introdução de um gene completamente modificado, né, pessoal, pode, né, as consequências são terríveis, assim, né. Vamos continuar aqui. Então, o uso dessas tecnologias e predizer o impacto delas nos indivíduos e na civilização, né, na desculpa de oferecer esse aperfeiçoamento do ser humano, né, oferecer essa falsa capacidade de formar uma raça perfeita, né, esse é o sonho, né, de todo governo totalitário, né, ao longo da história. Tem uma capacidade quase infinita, né, de transformar a nossa realidade. E, na verdade, isso é mais do que um objetivo tecnológico. Na verdade, isso se torna uma religião, né? Obviamente, tem tons religiosos. Você está falando de vencer a morte, de imortalidade, né, de questões que as religiões tratam disso, né? A outra opção é nós permanecermos como nós somos, né, com as nossas limitações, né? E para eles isso é inaceitável, né? Portanto, a ciência se torna uma fé salvífica, né, colocada no lugar da religião e aonde eles esperam trazer a salvação através da tecnologia. Os transhumanistas, né, aqueles que, vamos dizer, se apegam nessas promessas do futuro tecnológico, eles veem a singularidade com antecipação, né? A singularidade sendo o ponto onde a inteligência artificial vai ir além da inteligência artificial geral, né? Inteligência artificial geral é o quê? É o que a gente está caminhando, é o uso geral em todas as áreas, não numa área específica, mas como um ser humano que pode, né, aplicar a capacidade lógica de raciocínio em qualquer circunstância. Então, só que a superinteligência é indo além disso, é indo além da capacidade humana, né? Então, é o que eles falam, a gente vai criar um novo Deus, né?
Então, para eles, da mesma forma que nós cristãos, né, aguardamos o retorno de Jesus, para essa galera, né, eles aguardam a singularidade de uma forma religiosa. Eu não vou falar nem semi-religiosa, é religiosa mesmo. É sendo a chegada de um falso Deus para eles, né? Então, a singularidade, né, que é esse ponto hipotético no futuro, onde a informação e a tecnologia irão ultrapassar a humanidade, né, nos forjando, né, e nos fazendo integrar, né, nos integrar. Então, na verdade, a gente vai ser, vamos dizer, digerido por essa própria tecnologia, né? Então, a singularidade irá, segundo eles, né, quebrar as nossas limitações de carne e osso. Então, homem, máquina e informação irão se fundir em uma nova criação. Após o pós-humanismo, né, essa antecipação desse resultado, né, da nossa evolução para o além do homem. Então seria basicamente o Übermensch, né, o super-homem, que o Nietzsche já, né, especulava ali no século XIX. Né? Então é esse sonho realmente trazido à realidade através da tecnologia. Então aquilo que para eles ficava no campo, né, filosófico e na verdade o campo do ocultismo, né, agora é o que? Vamos botar isso em prática através da tecnologia. Então, um cara chamado Max More, que é fundador do Instituto de Estropia, que é um grupo, né, um dos primeiros grupos a discutir essa questão da neo-evolução humana, ele deu uma explicação durante uma entrevista, né, num fórum que teve sobre 2045, né, ele já fazendo especulações para 2045. Ele diz o seguinte: transhumanismo, né, você pode pensar nele como sendo mais ou menos pegar os objetivos do iluminismo, né, para de uma forma fundamental progredir a condição humana, né? Então dar um passo além, né, dos objetivos humanistas de melhorar a condição humana através da ciência e da tecnologia, né? Então entender que a humanidade em si mesma é limitada. Por causa da nossa herança genética, existem limitações para a nossa longevidade, para a nossa saúde, para pelo nosso bem-estar mental e para as nossas faculdades mentais. E ao entender isso, nós podemos levar o objetivo do humanismo para além de simplesmente mudar, né, a sociedade, para, na verdade, mudar a condição humana por si só, né? Mudar a própria condição humana. Só que é o seguinte, é verdade, nós temos todas essas limitações, mas por que nós temos essas limitações, pessoal? Né? O homem foi feito para ser imortal. Por que o homem morre? Isso é o quê? É consequência do pecado. Né? O pecado entrou no mundo e produziu, né, o pecado de Adão ali produziu essa decadência, obviamente primeiro espiritual, mas depois física. Então, eles basicamente quererem não ter as consequências do pecado, ao invés de se arrepender, né, de aceitar que Deus já fez esse caminho de retorno, de restauração, através dele mesmo morrer na cruz. Né? Só que eles rejeitam isso. Eles querem ter a vida eterna, eles querem ter todas vamos dizer, as bênçãos, né? As benesses, os benefícios. Só que o quê? Na rebeldia, falando assim, não, a gente não vai se dobrar, a gente não vai reconhecer o nosso pecado, a gente não vai se arrepender. E a gente vai conseguir, basicamente é o quê? É ouvir o que o diabo falou, né? Ouvir o que o Satanás falou. Porque no fundo, para eles, Satanás é o Deus deles, né? Dos gnósticos, né? Eles double down, como fala em inglês, né? Eles dobram a aposta. Eles falam assim, não, a gente vai continuar na nossa empedernidos, né? Sem
sem se dobrar, a gente vai continuar na nossa arrogância, no nosso humano, né? O iluminismo já foi esse movimento, né? Contra Deus, né? E é isso, eles estão avançando nessa mesma toada, né? Mas a Bíblia já nos diz qual que é o resultado disso, né? Então, ele continua falando assim, nós podemos usar a ciência e a tecnologia para entender as causas do envelhecimento e nós podemos aprender a eliminar essas causas. Não é um problema irresolvível, nós podemos, ele fala, é basicamente um problema de engenharia, um problema científico, não, lê do engano, né? E ele fala, e por que nós deveríamos aceitar a morte, né? Então, na verdade, o transhumanismo trata de tomar o controle, né, da nossa própria evolução e decidirmos o quão longe nós queremos viver, né? O quanto tempo nós queremos viver, o quão sábios, não sábios que a palavra é smart, né? Como tudo, você bota smart, um pneu smart, tudo agora é só botar o smart, mas assim, o quão inteligente nós queremos ser, né? E o quão bem moduladas as nossas emoções devem ser. Olha a palavra que ele usa, modulado, porque obviamente não é através de temperança, não é através do Espírito Santo, não é através de domínio próprio, não. É através ou de droga ou de equipamento, né, eletrônico, de estímulo eletrônico, né? Então é falso, não é na verdade uma emoção real, né? É uma emoção induzida, né? Então ele fala, na verdade, é sobre o transhumanismo, se trata de vamos dizer assim, trazer as escolhas para nós, ao invés de sermos conduzidos pela seleção natural. E não é nem pela seleção natural, porque seleção natural já tem um jargão evolucionista darwiniano, que não é, né? Não, é literalmente espiritual, né? A gente tem que entender que existe uma realidade espiritual e isso, na verdade, é o verdadeiro, né, estado do ser, né? Porque tudo que a gente está aqui é transitório, é passageiro. Então, de novo, é uma mentira, né, pessoal? O homem nunca vai conseguir se preservar e se propagar indefinidamente, né? Virar imortal pela sua própria capacidade. Isso é uma mentira demoníaca, né? Mas aí ele fala assim, bom, e agora a gente tem visto como essa mensagem tem sido propagada culturalmente, né? Esses temas do transhumanismo são muito presentes na indústria cultural, no entretenimento. Então ele cita filmes como Avatar, né? As séries do Star Trek, do Jornada nas Estrelas, 2001, Odisseia do Espaço, Matrix, a franquia do X-Men, né? O filme Elysium, o Eu, Robô, né? Com Will Smith, o Gamer, Transcendence, Blade Runner, né? A Ilha, Tron, né? Surrogates, Lucy, Distrito 9, né? O Ghost in the Shell, Splice, o Exterminador do Futuro. Então ele está citando vários filmes, né, que colocam, né, tratam desse tema da tecnologia, muitas vezes sendo o destruidor e muitas vezes sendo o salvador, né? A salvação através da tecnologia, né? E de novo, né, isso vai condicionando toda a geração, para que quando essas coisas chegarem na sociedade, primeiro, as pessoas já estão acostumadas a ouvir esses temas, mas principalmente a mente deles já está muito mais condicionada a ver isso de uma forma positiva, né? Outro dia eu vi no YouTube, né, um podcast de jovens, né, os jovens, a galera, vamos dizer assim, na casa dos 30, falando com uma desenvoltura no sentido assim, de uma forma super fácil sobre, não, porque eu quero receber o chip, mas é claro, isso é só questão de tempo, isso, e nenhum deles questionando, né, um efeito negativo, colateral, não, todos já falando assim, tipo,
eu vou ser o primeiro da fila para receber, né? E eu olhando aquilo, eu falo assim, a Bíblia é tão real, né, pessoal? Porque, infelizmente, é isso. Tem gente que sem informação, vê isso e acha, não, isso é a maravilha, né? Eu imagino, eu não quero envelhecer, eu quero ter superpoder. E tudo, inclusive essa coisa dos super-heróis, apesar de eu fazer quadrinho, não tem nenhum de super-herói, mas tem muito esse condicionamento de, pô, não é, seria melhor eu ter poderes, ser, né, mais do que o próprio humano? Então essas gerações, eu sei, né, você pode falar, poxa, mas infelizmente para muitos jovens, pessoal, isso tem condicionado a visão deles para aceitar. Quando isso estiver literalmente disponível, a gente está muito perto, pessoal, dessas tecnologias estarem disponíveis, né, muito, muito perto, né, para eles aceitarem, né. Então, né, para o libertário transhumanista, né, a ciência irá nos libertar para explorar os gostos individuais, as sensibilidades e os desejos, né, independente de uma autoridade centralizada, né. Na Terra Prometida do tecnomarxismo, o pós-humano irá operar num coletivismo perfeito. Então, né, o sonho deles é que a divisão de classes irá desaparecer debaixo da revolução da ciência evolutiva. E até mesmo gênero e sexo irão desaparecer nessa existência da mente coletiva, da mente de colmeia, né, do hive mind, né? A única coisa que classe vai desaparecer é porque todo mundo vai ser pobre, só vai ter a elite deles e todo mundo, segundo que ele, né, ninguém vai ter nada e todo mundo vai ser feliz, vai ser todo mundo dependente da renda básica universal, todo mundo desempregado e todo mundo... Então aí, sim, vai desaparecer classe porque todas essas classes vão ser esmagadas numa monoclasse, né, no neofeudalismo, conforme eles dizem, né? Então todo mundo vai ser neovassalo, vai estar num estado de vassalagem tecnológica, sem capacidade de né, empreendedorismo, de livre expressão, até de consumo, não, vai estar todo mundo esmagado, monitorizado. E eles, a elite, sim. Então o transhumanismo não é para todo mundo, pessoal. É para eles, é para a elite, né? Eles estão querendo cada vez mais o quê? Reduzir população, estão num processo de redução populacional. Porque no fundo eles sabem, a gente quer ter, né, vai ser tudo robô, a gente vai ser servido por robô, né, a gente não precisa de gente, né, eu falo isso claramente no caos aqui, né, literalmente o que eles pensam, tá? Bom, então, o transhumanismo também tem sido envisionado com uma visão tecnocrática, no sentido de governância, né? Acabar com democracia, tudo isso né, vai ser não vai ter nem voto, não vai ter nada, né? A tecnocracia com essa promessa, né, de uma realidade otimizada, né, de eficiência e conectividade, todas essas palavras, né, de eficiência, né? Então, algoritmos, né, e calibração de energia smart, energia inteligência, vai dirigir, né, o curso da nova humanidade, né? Então, não importa como a civilização será, vamos dizer, rebootada, né, fazer um reboot, né, nesse mundo que eles imaginam, né? Filosoficamente, esse movimento está enraizado em temas antigos, né? Por mais que eles pareçam super futuristas, mas na verdade são temas antigos. Então você vê, por exemplo, elementos do pensamento do Saint-Simon. Saint-Simon era um gnóstico, era um maçom que influenciou muito o pensamento político do século XIX, né? Ele e vamos dizer, o discípulo dele chamado Augusto Comte, o positivismo, inclusive aqui no Brasil, na nossa bandeira, ordem e progresso é um lema do Augusto Comte, mas influenciado pelo São Simão. Ele, inclusive, o São Simão criou um novo cristianismo. Tinha um elemento religioso, já era isso. E eles influenciaram Marx, né? O pensamento marxista é muito influenciado no pensamento, né, dessa sociedade tecnológica, né, do socialismo tecnológico. E tudo isso vem, pessoal, da gnose, né? Mas vai passando por novas reiterações ao longo do tempo, né?
Então, ele fala que o positivismo do Augusto Comte também surge, né, ligado ao Saint-Simon. E após isso, né, você vê a influência disso chegando no Marx. E a influência desse pensamento no Nietzsche também é clara, né? Então você tem uma longa linha de filósofos naturalistas, né, homens da ciência, né, e arautos da eficiência tecnológica, né, criando camada após camada de pensamento, né, mas que, quando a gente vê agora, é uma linha claramente de um influenciou o outro, que influenciou o outro para chegar nos dias de hoje. E o paradigma da evolução do Darwin, né, ele, na verdade, meio que ele que sancionou, né, ele permitiu esse pensamento da eugenia. Então, se você fizer uma pesquisa, né, na internet sobre eugenia, você vai ver que era completamente aceito, né, no começo do século passado, né, nos Estados Unidos, na Europa, inclusive aqui no Brasil, né? Não, isso é bom fazer eugenia, isso é bom castrar quem você acha que não pode reproduzir, né? Só vamos purificar os genes, né? Vamos criar uma raça de super-humanos. O termo ganha uma conotação negativa só depois da Segunda Guerra, porque, obviamente, né, o Hitler também tinha o pensamento eugênico, mas a União Soviética, né, toda era eugênica também, né? E depois, nos anos 50, trocaram o termo eugenia para biologia molecular, ganhou esse nome mais científico, né? É o mesmo pensamento, pessoal. Tá? Então, essa ciência do melhoramento humano através da seleção genética foi, vamos dizer, também tornado famoso pelo Terceiro Reich, né? Que muitos transhumanos hoje eles não querem reconhecer, né? Eles fazem um revisionismo histórico para, obviamente, não querem estar associados, né, a questões como, por exemplo, o nazismo, né? Mas a eugenia ela é muito popular no começo do século XX, através, né, do mundo ocidental. Os Estados Unidos, né, eles tinham eugenia né, promovida, bem como a Inglaterra, Canadá, Austrália, né, os Five Eyes, né, os países ali do Commonwealth inglês, Dinamarca, Suécia, né, e isso continuou, eu diria que ele fala que até os anos 70, mas eu falo que continua na verdade até hoje, né. E ele fala em outras nações, inclusive colônias, né, como aqui, eu falei que aqui no Brasil, né, na África isso foi feito muito, né, na Índia. Bom, a União Soviética ela trabalhou bastante para configurar, né, um programa de eugenia socialista. A Alemanha nazista empregou, né, métodos eugênicos, né, para fazer uma higiene racial. Então, pessoal, né, pouca gente fala disso, né? Eu nunca vi na escola um professor de história falando de eugenia. Na escola, na faculdade, nunca vi. Raro você ver na mídia alguém falar disso. As pessoas falam da parte, né? É preconceito, né? É uma questão, é só preconceito como se fosse uma coisa cultural, social. Não, pessoal, é uma questão genética. Né? Por quê? Porque essas práticas não terminaram na Segunda Guerra Mundial. Elas continuam, infelizmente, através de muitas fundações, né, muitas políticas públicas, tá? Muitas instituições internacionais continuam fazendo isso, esterilizando, né, refugiados em campos na África. Tá? Né, o Gil Bates, a fundação do Gil Bates faz isso direto, pessoal, por exemplo. Então, essa história negra da eugenia, né, faz com que muitos transhumanistas, eles, né, não queiram entrar nesse assunto, né, eles não querem reconhecer o que é, na verdade, eugenia. Né. Eles gastam muito dinheiro
promovendo, né, essas figuras como a filantropia, né, fazendo, vamos dizer, uma limpeza da imagem muita gente do Vale do Silício ali, como se os caras fossem bonzinhos, né? Muito dinheiro gastam isso para fazer documentário, fazer matéria, né? Por exemplo, sobre o Bill Gates. Bill Gates é gasta muito dinheiro para aparecer como o Zuckerberg é outro, entendeu? Como os caras bondosos, né? Que estão pensando no bem da humanidade. Então, ao mesmo tempo, figuras notáveis, né, de fora da comunidade têm sugerido, né, que esse movimento neo-eugênico, né, o que ele traria. Né? Então, por exemplo, o Robert Edwards, que é um pesquisador médico britânico, desenvolveu fertilização in vitro, e ele, por exemplo, é um apoiador da intervenção genética. Ele diz que em breve será um pecado que os pais tenham uma criança que carregue qualquer tipo de doença genética. Então, esse é o tipo de mentalidade dessas pessoas, né? O ganhador do prêmio Nobel, James Watson, ele era um promotor da eugenia. Né? O Dr. John Glad, que é um expert em história russa, e devotou, né, ele devotou, vamos dizer, a sua aposentadoria a considerações genéticas, dizendo o seguinte, né, os eugenistas também percebem a necessidade de serem abertos para a manipulação genética, para o amelhoramento mecânico, né, no sentido de simbiose homem-máquina, e até mesmo o contato com seres de outros planetas. Então a gente daqui a pouco vai chegar na questão do cosmismo, né, que para eles cosmismo foi um movimento na União Soviética na virada do século XIX para o século XX, que influenciou tanto a União Soviética, tanto a esquerda, quanto essa direita maçônica, vamos dizer assim, né, tecnocrata, né. Então você vê, é muito comum agora você ver toda essa galera do Vale do Silício é o que? Ir para Marte, ir conquistar o universo, né? Sair da nossa limitação, não só do nosso corpo, mas da nossa limitação do planeta aqui. Né? E ele continua falando assim, né? Por que não buscar o avanço do homem através da alteração genética ou de nos morfar, ou de não nos morfarmos com máquina, né? De nos juntarmos com máquina. Ou se uma raça extraterrestre nos oferecer as chaves para a perfeição, como tem sido sugerido por alguns que dizem ter contatos com alienígenas, prometendo uma mistura de material genético para produzir uma melhoria de um homem híbrido, por que não? Né? Porque se afinal de contas tudo que existe é matéria, se a realidade é baseada no naturalismo, se o céu e a terra, nesse tipo de modernidade tecnológica, né, onde a civilização opera os sistemas, é um pensamento pragmático. Né? Então, por que nós deveremos nos rejeitar com esses métodos? Afinal, o fim justifica o meio. Então, olha só, pessoal, o cara chega até a especular, por que não, se aparecer uma raça alienígena que vai dizer que se a gente misturar o nosso gene humano com a gene deles, a gente vai se melhorar, por que não fazer isso? Afinal de contas, é tudo matéria, é só corpo, não tem nada de espiritual, qual que é o problema? Vocês estão entendendo, pessoal? O quão satânico é isso, né? O quão demoníaco é isso? Então, não é à toa que Jesus em Mateus 24 fala os últimos dias serão iguais aos dias de Noé. A gente lê lá em Gênesis 6 a questão dos nefilins, da mistura genética, né? da poluição da raça humana. Por isso que veio o juízo, o dilúvio. Né? Então, é a mesma coisa. Né? E a galera aceitando isso, né? Conjecturando, falando, não, qual que é o problema? Vamos realmente... Né? Deixar, porque a partir do momento que você recebe, imagina, né, a partir do momento que você mexe já num gene humano, né, para um pós-humano já deixou de ser humano, imagina recebendo um gene alienígena.
Né? Parece ficção científica, pessoal, mas não é. Eles realmente acreditam nisso e estão trabalhando afinco para que isso aconteça. Né? Então, a literatura a respeito do fenômeno do UFO, né, está cheio de referências de modificação genética. A Lisa Royal e o Kenneth Priest, né, de um livro chamado Visitantes de Dentro, né, publicado em 92, eles diziam que haviam recebido promessas canalizadas, né, tipo igual ao espiritismo, né, que tinham recebido essas mensagens, né, de que viria em breve um upgrade físico e espiritual que iria misturar, né, os genes humanos e genéticos. No livro Abdução, os encontros humanos com alienígenas, né, de 1994, o John E. Mack, ele aborda o tema da intervenção biológica nas experiências de abdução, conectando isso com um processo evolutivo. Então, na verdade, segundo ele, as abduções alienígenas os alienígenas são bonzinhos, eles estão fazendo isso para o quê? Ir evoluindo a raça humana, né, pouco a pouco. Então abduz uma mulher, um homem, faz manipulação genética, devolve para quando, né, estiverem filhos, a próxima geração já estiver, o que eles inclusive chamam de, né, a geração índigo, né, os crianças índigo, eles já têm capacidades de clarividência, né, de parapsicologia, né. O David M. Jacobs, ele num livro preocupante chamado A Ameaça, de 98, ele explora esse tópico, né, do intercambiamento genético entre alienígenas e humanos. Né? E você tem um autor cristão chamado Gary Bates que explora o mesmo tema num livro chamado A Invasão Alienígena, né? A ligação entre os UFOs e a evolução genética, um livro de 2004. Então, enfim, né, daí você fala, então aquilo que você lê na Bíblia em Gênesis 6 não fica tão mitológico, né? Isso é linguagem figurativa bíblica, né? Isso não aconteceu de verdade, né? Manipulação genética, intervenção, né? Ao ponto de Deus fala assim, não, eu vou ter que trazer um juízo para matar essa geração híbrida que poluiu, que não são seres humanos. Né? Inclusive, teologicamente, né, não só isso aí, pessoal, no judaísmo também, né, a ideia dos demônios são espíritos desses híbridos desencarnados que, né, não estão aguardando, alguns estão aguardando em cadeias dos nefilins, né, dos anjos caídos, como a gente lê em 1 Pedro, mas os demônios que querem o quê? Procuram corpos para estarem encarnados, são esses espíritos desencarnados dos gigantes, né, da prole, né, dos filhos, né, do resultado dessa ligação desses, que na mitologia grega são os titãs, né, mas exatamente do quê? Dos deuses com os humanos. Né? Em várias mitologias você tem, que são semideuses, essa mistura. E quando eles morreram, esses espíritos ficaram vagando. E esses espíritos procuram se encarnar. Esses são os demônios. Tá? Bom, quando o primeiro-ministro da Índia, o Modi, né, ele viu ele mesmo num holograma tridimensional em escala natural, né, no próprio tamanho dele, né, ao longo do país, né, na campanha de 2014, né, a projeção da presença dele correspondia a esse modelo humano. Isso é interessante, pessoal, porque em Apocalipse 13 a gente lê a respeito da imagem da besta, né, ganhando fôlego. Então, para mim já fica claro que é uma projeção, uma holografia, a imagem do anticristo, mas a que ponto que é esse ganhar fôlego? É simplesmente um holograma falando as mesmas coisas? Ou o que a gente vai ver de avanço de inteligência artificial nessa questão, né? Mas, de novo, isso já está próximo, né? Então,
Se antes as pessoas liam a Bíblia e falam como que todo mundo né, ao redor do planeta vai ter que adorar simultaneamente a imagem da besta, né? Em 2014 a tecnologia já existia para as pessoas na Índia e ao redor do país estarem vendo em tamanho natural, em tamanho real, um holograma do presidente, né? Só acho que eles não tinham que se prostrar perante a imagem, né? Mas carros autônomos e cidades smart, né, smart cities, são parte desse projeto, né, transhumanista, cibernético, tecnocrata. Né? Ciborgues, né, não são mais fantasias de ficção científica. Né? O que quer dizer ciborgue? É um organismo cibernético. Né? Daí você junta as duas palavras, cybernetic organism, cyborg. Então, é o que? É um organismo controlado, porque a palavra cibernética quer dizer o que? Controle da população. E a partir do momento que você é um organismo controlável por um sistema, né? Então o ciborgue não é o super-herói que tem poderes, não. O ciborgue é simplesmente alguém que teve na sua natureza humana alguma tecnologia que faz com que ele seja monitorado e controlado. Então, pessoal, a gente já está na fase de condicionamento. Se você tem um smartwatch que te condiciona o teu sono, né, fica medindo e você, sabe, toca na hora que você tem que comer, você fica, ele já está te condicionando. Né? Agora isso, imagina numa escala quando realmente chegar a tecnologia da internet dos corpos, onde tiver nos nossos corpos. Então, de novo, na verdade é uma perda da agência humana, da liberdade humana, né? De você ter livre ação, né? Ter moto próprio, eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, né? Você vai estar literalmente, biologicamente, né? Vai estar no teu corpo uma forma de controle governamental, seja no mínimo, por exemplo, monitorar onde você vai. E a gente viu isso durante a pandemia, né? No celular, ainda não está no corpo das pessoas, mas o governo já monitorizava, falava a pessoa não podia sair, não lembro se era 5 quilômetros da casa dela. Você já está sendo monitorizado. O fato que ainda, né, não tá no corpo, mas é questão de tempo, segundo o que eles querem, né, implementar. Na edição de abril de 2017 da revista National Geographic, né, eles mostravam avanços na área da clonagem, de biohacking, né, hackear a biologia, de edição genética e de desenhar babies. Não é o bebê reborn, não, mas é literalmente, né, como se, olha isso, um ser humano fosse algo para você manipulável, uma massa, como da mesma forma que você faz uma escultura, você, né, desenhar um bebê. Né, e a questão da bioética, né, que tradicionalmente focava em questões como aborto e eutanásia, agora, né, os bioeticistas, né, eles têm que lidar com questões muito mais complexas dessa nova eugenia, né? Então, o público, né, em breve vai ter que lutar com essas questões morais e éticas, né? Será que as pessoas vão aceitar? Será que eles vão conseguir fazer uma propaganda tamanha para fazer com que as pessoas aceitem isso, né? Vender? Eles constantemente estão vendendo isso, né? Fazendo matérias de um que está muito, sempre eu vejo é o Neuralink do Elon Musk, né? Não, olha só, está fazendo, e óbvio, né? Pegam o paraplégico, pegam o cara que era surdo, né? E daí fazer a matéria, o cara, né, movendo, né, o cursor na tela com a mente, porque, né, ele já colocou o chip, o cara, né, conseguindo mexer a mão, e aí as pessoas se emocionam, né? Falam assim, olha o resultado, olha como a tecnologia é benéfica. Mas isso é o que? É o tal do sales pitch, né? É uma venda, é a lábia do vendedor, falando assim, aceita isso aí que é positivo. Esquece que, né, que quando você quiser botar isso em você, a gente vai te controlar, a gente vai ter a capacidade de te controlar. É basicamente um controle remoto, né?
Então, vamos continuar aqui. A humanidade já está, vamos dizer assim, se voltando para aplicativos, né, para direção, né, para uma série de algoritmos, seja, por exemplo, como um GPS, em tudo a gente está usando, né, usando essa nova tecnologia. Ele fala que isso é uma gnose pública das massas, né, é um processo coletivo que as pessoas estão passando por essa aceitação disso, né. Então, no programa dessa conferência para 2045, né, um cara chamado Peter Diamandis, ele falou a respeito da informação viva, né, que era como se os algoritmos fossem entidades vivas, né, que estavam num processo de sua própria evolução, né. Então, e ele descrevia o desejo, né, por ter uma mente coletiva, né, o tal do hive mind, né, hive é colmeia em inglês, então basicamente faz essa analogia de como, né, ou num formigueiro, esses insetos, eles não têm muitos, né, os operários não têm agência própria, eles basicamente como são guiados por feromônios da própria rainha, né, eles não decidem o que eles fazem. Então eles falam assim que a humanidade vai chegar num momento onde todo mundo estiver conectado e vai estar funcionando numa hive mind, entendeu? Então, basicamente é uma perda da autonomia individual do cidadão, do ser humano, para você estar conectado e basicamente ser um robô controlado, né? Então ele fala, obviamente que eu estou falando isso, eles vendem de uma outra forma, né? Então ele falava assim, nós humanos começamos a incorporar a tecnologia dentro de nós mesmos. Os humanos estão se tornando tecnologia informacional. E é verdade, infelizmente, pessoal, a gente cada vez mais, né, a gente já dá as nossas informações a respeito das nossas emoções, do nosso estado psicológico, as nossas preferências, né, as nossas atividades, né? Tudo a gente está fornecendo de dado, mas agora as pessoas já estão fornecendo questões fisiológicas, né? O que eles querem mais é estar no nosso corpo para ter o que? A nossa fisiologia, né? Ao longo das últimas décadas, a humanidade repentinamente começou a mudar, né, vamos dizer, de uma coletividade de 7 bilhões de indivíduos, né, para uma nova forma de um tecido social que perpetualmente está sendo transformado num tecido não físico, né, densamente conectado, né, através de ele usa a palavra nodes, né, como se fossem nódulos de mobile, né, então na verdade através do celular, né, os smartphones por enquanto são esse agente tecnológico de transformação social, de condicionamento, né, para que as redes sociais, está tudo, né, então por enquanto, né, a interface está sendo isso aqui, né, a gente conectado isso aqui, mas o que eles querem em breve é que daqui venha para cá, né. Então ele continua, no processo, nós, a humanidade, estamos nos tornando um novo organismo, uma meta-inteligência. Na verdade, nada novo do que eu já li para vocês o livro do Teilhard de Chardin, né? aquele padre jesuíta, né? Que escreveu o livro Ponto Ômega, falando que é da noosfera, né? É o cérebro global. Então é a mesma coisa, né? Então ele fala como espécie, né? Nós estamos nos transformando num novo organismo, nós estamos nos tornando conscientes num nível sem precedentes, né? Numa nova escala cósmica. Novamente, não demora muitas linhas para eles começarem a chegar nas questões metafísicas e religiosas, espirituais, né? Então ele fala, nós estamos passando por uma metamorfose de nos tornarmos um novo organismo meta-inteligente, onde nós iremos deixar para trás a evolução da seleção natural, do darwinismo, para uma evolução do direcionamento inteligente, né?
nós estamos começando a direcionar a evolução da nossa biologia e das nossas mentes por nós mesmos. Nós estamos começando de uma forma deliberada, através dos nossos pensamentos, dos nossos memes, das nossas consciências, de nos libertar das limitações biológicas que nós no momento atualmente temos, para nos permitir a evoluir cada vez mais rápido e cada vez mais rápido e mais rápido, né? Então, ele fala assim, a inteligência artificial está remodelando indústrias e serviços. O sucesso da Amazon está ligado com as tecnologias da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está, vamos dizer, né, funcionando no background, né, de toda a compra online, de todas as atividades bancárias, de todos os veículos que se dirigem, né, autodirigidos, né? Tudo isso é capacitado pela inteligência artificial. Os programas de saúde pública estão utilizando aplicações de inteligência artificial. Os nossos investimentos, o nosso portfólio de investimento, né, já é gerenciado por um consultor robô. Nós mal piscamos e a inteligência artificial entrou no mainstream. E isso é verdade, infelizmente. Vamos encerrar nosso vídeo aqui, pessoal. Então é isso, né? O próprio Sam Altman falou que a inteligência artificial vai ser o sistema operacional das vidas das pessoas nas próximas gerações. Dessa geração já ele fala, as novas gerações, né, geração Z, né, a inteligência artificial já funciona como o sistema operacional deles. Eles já não conseguem tomar nenhuma decisão de vida sem perguntar para a inteligência artificial. Não conseguem tomar nenhuma decisão, né? Então, não precisa necessariamente ter uma tecnologia, né, um chip no cérebro, para as pessoas já estarem, né, controladas e dominadas. O Ray Kurzweil, numa entrevista do ano passado, ele falou, não, a gente em breve vai ter uma camada como se fosse um cérebro artificial sobre o nosso cérebro físico. E aí o jornalista perguntava, mas isso vai ser né, um chip? Ele fala, não precisa de cirurgia, não precisa de nada. Porque ele já sabe que essa tecnologia só do uso, o condicionamento é tão grande, né, que as pessoas, óbvio que no futuro vai ter sim algo físico, mas no momento agora nem precisa, pessoal, porque, né, o condicionamento é tão grande, né, principalmente quando as pessoas começam a interagir com a tal da inteligência artificial, né, que elas já estão completamente abdicando da sua decisão, dos seus pensamentos, para a inteligência artificial faz por mim, ela pensa por mim, ela decide por mim, ela escolhe por mim. Então aquilo que vendem como, olha como é fácil, vocês, né, na verdade a pessoa acha que está facilitando, né, então deixa de aprender, a inteligência artificial faz para mim. Você está o que cada vez mais dependente, viciado, manipulado, suscetível, escravizado, né? Então a gente encerra o nosso vídeo hoje. É importante porque, pessoal, a gente pensar nessas coisas, porque, de novo, as pessoas estão interagindo com isso sem menor preparo, de saber qual que é o objetivo deles, o que está por trás disso. Não é à toa, não é apareceu, vamos começar a utilizar, não. Tem um pensamento por trás, pessoal, tem, né, uma agenda por trás, de controle social, eugênica, né? Não é à toa, pessoal. Não tem mais tempo para eu, né? Mas hoje, por exemplo, eu acho que eu espero poder falar bastante disso, né, no Inteligência, assistam. Mas enfim, como sempre, encerrando, eu falo o seguinte: a salvação é espiritual, é interna. Quando você se reconecta com Deus, não é através de querer viver da tecnologia, da ciência, de querer viver para sempre, não. A salvação, sim, você pode ser imortal, né, morrendo para a sua própria carne, para a sua identidade e ressuscitando espiritualmente, né, recebendo o Espírito Santo dentro de você, que é imortal. Jesus morreu e ressuscitou, e ele apresenta, né,
esse ato de amor, de graça para todos nós, para que você possa morrer para o teu passado, para a tua falha, né? Para os teus pecados, para os teus erros, para a tua condição humana, que eles falam aqui, né? A gente vai superar isso através da tecnologia. Não, ninguém vai, pessoal. Quem ouvir essa conversinha da serpente, infelizmente vai pro inferno. Né? Deus amou o mundo de tal forma que ele deu seu filho, o seu único filho, seu filho unigênito, para que tudo que nele creia, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como a gente faz isso? Crendo no teu coração, confessando com a tua boca, a transformação é interna, pessoal. Né? É você crendo. Isso gera vida. Então eu vou fazer uma oração, eu quero te convidar a orar comigo, para você confessar Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque eu entendi hoje o plano de salvação, eu entendi o que tu fizeste na cruz do Calvário, que tu morreste, levaste o meu pecado, para que eu hoje possa, através do arrependimento e da confissão dos meus pecados, receber o teu Espírito Santo, ser lavado e purificado dos meus pecados, e receber vida e vida em abundância em mim. Obrigado, Jesus, eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tu é o meu Deus, tu é o meu Rei. Eu me arrependo, eu peço a ti perdão pelos meus pecados, pelos erros, Pai, pela soberba, Pai, pela rebeldia, por tudo aquilo que eu fiz que me levou para longe de ti até o dia de hoje, Pai. Eu me arrependo, eu faço o caminho contrário, Pai, através do teu amor, Pai, do caminho que tu abriste pelo teu sangue derramado, Senhor. E eu me entrego a ti, Senhor. Tu é o meu Senhor, o meu Deus. Eu peço, o Espírito Santo venha habitar em mim, seja entronizado na minha vida. A partir de hoje, venha me dirigir, renove a minha mente, cure minhas feridas emocionais, meus traumas. Obrigado, Pai, pela libertação emocional, porque hoje, Pai, eu era antes cativo do inimigo, Pai. Hoje tu quebraste todo o grilhão, toda a cadeia, Pai. E tu me resgataste, me levaste para o teu reino, Pai. E eu sou agora teu filho, Pai. Obrigado, Pai, pela salvação, Pai. Eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. E, Pai, cumpre em mim o teu querer, eu peço, Pai. Seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra como no céu. Que a partir de hoje, Senhor, eu ande segundo, Pai, as obras preparadas de antemão para que eu andasse nelas, Pai, para cumprir o teu propósito na minha vida aqui na terra. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça e pela salvação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Compre uma Bíblia, passe a ler, baixe um aplicativo também no teu celular para você, né, ter fácil, mas tem uma Bíblia física. Passe todo dia a se alimentar dela. Isso aqui que renova a tua mente, que purifica de todo, né, dos teus pensamentos, vai te alimentar, vai te sustentar. E busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, né, onde para você ter, né, teus irmãos, pessoas que vão te ajudar nesse novo tempo, vão te acolher, vão te discipular. Amém? Então é isso, pessoal. A gente encerra o nosso vídeo. Novamente, lembra vocês os quadrinhos, pessoal. Não é por nada, modéstia à parte, vale a pena demais, tá? Entre em contato, escolham, compram, que realmente todos têm, né, sempre mensagens incríveis aqui também de reflexão, informação, tá bom? E diversão também. Vocês vão se emocionar, vão rir, vão se divertir, mas vão também aprender bastante, com certeza, tá bom? Então, pessoal, desejo uma excelente semana para vocês. Quem puder, né, se liga à noite hoje lá no Inteligência Limitada e a gente se vê lá, tá bom? Ou se não, quinta-feira temos um novo vídeo aqui. Deus abençoe, pessoal. Tchau.